Fala pessoal, tudo bem? Imagine o seguinte cenário, você tem uma fábrica de alimentos e nessa fábrica você tem diversos equipamentos de refrigeração, como por exemplo você tem um túnel de congelamento contínuo, um túnel espiral, que tem dois compressores parafuso que fazem a refrigeração desse equipamento, lá na sua casa de máquinas. Se você tem um túnel de congelamento, provavelmente você também tem uma câmara de produto acabado, afinal de contas você tem que armazenar esses produtos congelados depois que eles estão prontos. Então vamos supor que você tem aqui um rack como esse, com 3 compressores a pistão, que são responsáveis pela refrigeração dessa câmara. Se você trabalha com alimento, provavelmente a sua produção também é climatizada. Então vamos supor que nesse cenário você tem na sua casa de máquinas também um chiller como esse, onde a gente tem 6 compressores, 2 circuitos e condensação a água. E também, muito provavelmente, você tem algum processo que envolva refrigeração, como por exemplo geração de água gelada a 1 grau. E aí você tem esse outro chiller de condensação a ar, que é responsável por essa geração de água a 1 grau. Nesse cenário, a gente está falando de uma fábrica bem típica e nem necessariamente tão grande. A gente já está falando de ter aqui 4 equipamentos distintos. Cada equipamento desse, você tem diversas preocupações, informações e dados que você precisa para garantir que todos eles estão trabalhando da maneira correta. E aí eu te pergunto, será mesmo que você tem todas essas informações? Será mesmo que você tem certeza de que os seus equipamentos eles estão operando da maneira como eles devem operar? No passado, a gente precisava que um técnico chegasse aqui no equipamento periodicamente, a cada 15 dias, 30 dias. Aí existem rotinas periódicas, que vai variar um pouquinho de acordo com a necessidade, mas imagina o seguinte, só nesse chiller, que de tudo que eu mostrei para vocês é o menor dos equipamentos. Só nesse chiller ele teria que chegar aqui com o manômetro, colocar na pressão de descarga, na pressão de sucção, colocar um termômetro para medir temperatura de descarga, temperatura de sucção, temperatura do cárter do compressor, temperatura da linha de líquido. Minimamente ele precisaria dessas medições. Depois seria a parte elétrica, onde ele ia medir a corrente desse compressor, ele mediria a corrente da bomba, do ventilador, ele precisaria tirar todas essas informações. Só que o que ocorre? Ele consegue tirar uma foto daquela situação. Então o técnico chega aqui, ele vai passar o quê? 1 hora, 2 horas acompanhando isso? E muitas vezes, naquele momento, o equipamento está ok. O equipamento não está fora do normal. E ainda tem um segundo agravante. Nos sistemas de refrigeração industrial e mesmo comercial, você tem muitas particularidades de instalação para instalação. Então, muitas vezes, nessa instalação, a gente costuma trabalhar com uma certa pressão de descarga, que em outra instalação talvez isso não seja tão válido. Às vezes, a gente trabalha com superaquecimento mais alto nesse equipamento do que em outro, porque a instalação é muito grande. Então, ele tira uma foto daquele momento. E saber conhecer um pouco da instalação faz um pouquinho de diferença também. Então imagina o seguinte, você vai fazer um exame de sangue. Você vai lá, você vai ver o seu colesterol, triglicérides, uma série de informações. Só que você vê uma foto daquele momento. Se você comeu uma picanha no dia anterior, talvez você tenha ali alguns pequenos desvios e não quer dizer que você está mal. Só que é muito difícil um médico avaliar isso sem saber todo o cenário. Agora, hoje em dia, só no equipamento como esse, nós da Frigocenter, através do Iron Software, nós temos diversas informações. Só para se ter uma ideia, num chiller básico como esse, eu tenho em tempo real, eu tenho todo o histórico da vida do equipamento, pressão de descarga, são 2 circuitos, então eu tenho as 2 pressões de descarga, as 2 pressões de sucção, as 2 temperaturas de sucção, as 2 temperaturas de descarga, tem temperatura da linha de líquido, corrente do meu motor, a tensão, desbalanceamento de fases, tenho pressão no recalque da bomba, corrente da minha bomba. No caso do ventilador, nesse condensador a gente está usando ventiladores eletrônicos. Esses ventiladores, eles me permitem várias informações, como saber a rotação, a corrente, a potência, a tensão, se houve alarme e até mesmo o desbalanceamento das pás. Olha a quantidade de informação que a gente tem. Eu tenho aqui válvula de expansão eletrônica, eu tenho o histórico de abertura da minha válvula. Isso pode me trazer várias informações de como está a saúde desse equipamento. Então eu tenho uma infinidade de informações. E o grande segredo hoje está em 2 bases principais.
transformar todos esses dados em uma informação relevante, em um indicador que te traga informação real da saúde do seu equipamento. E um outro ponto muito importante é fazer a análise histórica disso, porque uma coisa é quando eu olho uma foto daquele momento, que às vezes pode não estar perfeito, mas é relativamente comum para esse equipamento nessa aplicação. Agora, quando eu pego o histórico de 6 meses e analiso, isso me dá uma informação muito valiosa, porque eu tenho muitas curvas de tendência, muito mais informações para me dizer se esse equipamento ele está na performance ideal dele ou não. E agora, dito toda essa introdução, eu vou te mostrar na prática como o Iron Service e análise de dados aplicada à refrigeração funciona. Pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem prático que aconteceu com um cliente nosso. Esse cliente ele já tinha o acesso ao Iron Software, ele tinha o plano standard. O plano standard do Iron Software, a gente fornece ele como uma ferramenta, né, SaaS, então você paga mensal, e o cliente que fazia todas as análises dele, então o Iron se conecta com a instalação, puxa todas essas informações. Nós temos também o plano Gold Premium. No plano Gold Premium, nós que fazemos essas análises para o cliente e aí a gente gera relatórios, esses relatórios são enviados semanalmente para o cliente. Nós também fazemos reuniões mensais para conversar com o cliente sobre a saúde do sistema de refrigeração dele e quais pontos ele precisa trabalhar para melhorar esses indicadores de saúde da instalação. Mas bem, esse cliente ele já tinha o acesso ao Iron, só que o plano standard. Só que aí ele reportou para nós que a câmara dele não rendia tão bem quanto costumava render. E aí ele pediu a nossa ajuda para poder fazer essa análise. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer a análise do sistema dele. Basicamente, quando a gente vai analisar um sistema de refrigeração, nós precisamos daquelas informações básicas do sistema, como pressão de sucção, temperatura de sucção. Com isso a gente calcula o superaquecimento, pressão de descarga, temperatura de descarga, subresfriamento, o subresfriamento natural, que é logo na saída do condensador, e nesse caso o adicional, porque existia um sistema de economizer, né, um sistema de subresfriamento desse equipamento. Então, basicamente são essas informações que a gente tinha aqui, a gente puxou essas informações. Batendo o olho, aparentemente o sistema ele está operando bem. Mas é muito interessante a gente colocar algumas linhas estatísticas simples que nos ajudam a analisar conforme aqui. Primeiro ponto, a gente bate o olho, a nossa pressão de sucção média está em 1.2 bar. Isso significa algo como menos 28 ali de evaporação, um sistema que opera com 404 A. Então é uma evaporação boa, é uma câmara de produtos congelados, então aparentemente está ok. Nosso superaquecimento está em 13,8, também é um número interessante, é dentro do esperado. A nossa pressão de descarga que já dá um sinal ali, um sinal amarelo para a gente prestar atenção. Se vocês olharem, a nossa pressão de descarga média nesse período foi de 17,9 bar. Lá é um sistema de condensação a água, então ele tem um sistema central de torre e ele tem um condensador casco e tubo no equipamento. Então 18 bar de descarga, a gente já está falando acima de 40 graus de condensação. Então esse já é um número um pouco alto que nos chama a atenção. Então a partir daí a gente decidiu olhar com mais carinho, né? A gente primeiro, você vê que o pico de pressão foi 20,4 bar, isso é um pouco alto para um sistema como esse. Depois disso a gente tem a nossa temperatura de descarga ali na faixa de 81,8, é um número bom. Chegou a 100 graus, mas também como a gente chegou a 20 bar na descarga, é natural a gente chegar nessa temperatura de 100 graus. O nosso subresfriamento natural e o adicional também estão números bem interessantes. Então o que a gente tem aqui para prestar atenção é realmente a nossa pressão de descarga. Então se a gente der um zoom nessa informação, a gente já começa a enxergar ela um pouco diferente. É o mesmo gráfico, eu só aumentei ele. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente vê que a nossa pressão de descarga ela está um pouco elevada, 18,6 bar para o sistema de condensação à água é um pouco alto. E a gente tem essa linha aqui, que é essa linha pontilhada pequena aqui, porque ela está mais fina, que ela é uma curva de tendência. Então, a gente pode ver que a tendência é de aumento dessa pressão. Então, isso é mais um indicador que a gente tem que ter uma atenção, porque não só o sistema está com uma pressão acima do esperado, como ele está com uma tendência de aumento. Então,
se a gente bater o olho aqui, ó, o nosso sistema está trabalhando numa temperatura de condensação de 41 a 47 graus. Se fosse um sistema a ar, até seria ok. Claro que a gente tem que analisar a temperatura ambiente nesse período, mas lá é um sistema a água, então não está ok, não é normal, não é o esperado para esse tipo de sistema. Para a gente ter certeza, eu aumento um pouco esse período do gráfico. Quando eu já pego um período maior, aí fica visível essa tendência de aumento. A gente sai ali de uma pressão na casa de 14 bar para uma pressão que já está caminhando na casa de 17 bar nesse período mais longo. E a gente tem uma curva bem acentuada de aumento. Então aqui já fica bastante visível para a gente que um grande problema que o cliente tem nesse caso é de condensação. E uma coisa importante, né? A gente está falando aqui do sistema estar trabalhando na casa hoje de 17, 18 bar. O que ocorre? Essa pressão não é um problema por si só. Essa pressão, o compressor ela pode trabalhar, está dentro do envelope que nós chamamos do compressor. O envelope nada mais é do que os pontos de pressão de sucção e descarga que esse compressor pode trabalhar. Então ele está dentro do ponto que ele pode trabalhar. Mas existem dois pontos. A pressão estando mais elevada da descarga, eu perco capacidade do equipamento. Então isso ajuda um pouco a mostrar por que a câmara não estava performando tão bem quanto o cliente estava acostumado. E um segundo ponto, essa minha tendência de aumento. Eu estou gastando mais energia e a tendência é que cada vez eu gaste mais energia. O que vai acontecer? Se isso não for corrigido agora, daqui a pouco a gente vai começar a fugir do envelope do compressor. Essa pressão de descarga vai ser tão alta que aí sim eu posso começar a trabalhar fora do meu ponto de operação do compressor se eu não estiver prestando atenção nisso. E aí isso vai me causar um problema ainda maior, porque eu posso ter uma quebra de compressor, uma queima de motor. Isso é bem comum. Às vezes o motor queima e a gente acha que foi um problema elétrico, que é um problema da idade, né? O equipamento já tem alguns anos. E às vezes não é. Se a pressão de descarga tivesse tido um carinho, a gente tivesse olhado com atenção, esse equipamento não teria queimado o compressor, né? Não teria queimado o motor elétrico do compressor. Então esse aqui é um ponto de atenção e a gente passou para o cliente que seria necessário essa manutenção. Né? Como o cliente tinha equipe própria, ele mesmo executou, ele fez a abertura e nós constatamos que de fato esse condensador estava obstruído, ele estava muito sujo e precisava limpar. E aqui está o resultado logo depois que ele fez essa limpeza. A gente saiu, antes dele ter feito essa limpeza, ele estava trabalhando com uma temperatura de condensação de 41 a 47 graus. Depois que ele fez a limpeza do casco e tubo dele, caiu de 32 a 40. Vocês podem ver que a gente caiu aí em média 9 a 10 graus. Para vocês terem uma ideia de escala, se a gente aumenta 10 graus a nossa temperatura de condensação, a gente deve aumentar algo como 20% o consumo de energia desse equipamento. E a gente deve perder a capacidade ali na casa de 15 a 20%. Então ele estava com uma capacidade menor e consumindo muito mais energia. E isso tudo, nesse caso, o cliente, ele prestou atenção de que o sistema dele não estava tão bom como estava antes, estava atendendo, a câmera estava chegando à temperatura, mas ele falou, olha, no passado eu tinha a impressão de que ela era mais rápida para atingir a temperatura, agora ela está um pouco mais lenta, então ele teve esse feeling de prestar atenção nisso. Mas só que se ele não tivesse feeling, ele estaria gastando mais energia. E é muito comum, quando a gente chega em uma instalação, às vezes que não tem alguma ferramenta de monitoramento, é muito comum a gente chegar no cliente e quando a gente coloca o Iron Software, a gente começa a ver vários pontos de melhoria, porque o sistema está funcionando, só que ele não está com a saúde que deveria estar, os indicadores dele não estão tão bons assim. Ele está trabalhando com uma pressão de descarga um pouco mais alta, às vezes um superaquecimento um pouco mais alto, uma temperatura de descarga mais alta, e aí são pontos que a gente consegue com calma, através de manutenções preventivas e corrigindo e fazendo com que todos os indicadores fiquem ali num nível que a gente chama de excelente. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Aqui eu quis mostrar um pouquinho do quanto que a análise de dados pode nos ajudar, né? Muitas vezes ajuda muito mais do que até mesmo estando fisicamente lá no cliente. A gente consegue remotamente, através de estatística, analisar e criar indicadores de saúde da refrigeração do equipamento. Isso é muito importante, porque isso impacta diretamente no custo operacional, no custo de manutenção, na longevidade desse equipamento. Então, são coisas muito importantes. Eu espero que tenha dado para mostrar um pouquinho, um exemplo super simples e super cotidiano que a gente pega aqui hoje através do Iron Service.
E se ficou qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que, como sempre, vai ser um prazer responder vocês. Valeu, muito obrigado e até a próxima!